Olá, mais um na presença do Osho. E hoje o tema, a gente está dando nome, eu estou dando nome muito além das palavras em relação ao Osho, porque sim, a mensagem do Osho ia muito além do que ele falava. Coisas pequenas tinham repercussões enormes. Então a gente vai falar sobre isso, né? Certo, Dai? É isso aí? Tá de acordo? Sim, eu confirmo, vai ser sobre isso mesmo. E lembrando que a gente não tem um roteiro, eu tenho meu roteiro, ele tem as ideias dele, a gente alinha o tema, né? E vamos fluindo juntos, né? Mas eu gostaria de lembrar que nós temos uma imensa vantagem nesse assunto de hoje, do muito além das palavras, né? Nós vamos falar de gestos, de mãos, né? De como o corpo reflete essa consciência, né? Isso, o assunto a gente sempre acaba falando de meditação, né? E, a enorme vantagem que eu queria dizer é o fato que nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, nós temos vídeos, né? Nós temos a possibilidade de observar como o Osho vai para além das palavras, né? Então, não é. O que os livros, por exemplo, eles sempre se baseariam no olhar de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, para falar de gestos. E agora, com os vídeos, né, nós temos o convite você mesmo pode experimentar tudo sobre o qual a gente vai falar hoje. Mas eu acho, que especialmente, nem tudo o que a gente vai falar hoje é fácil encontrar em vídeos. Uhum. E acho que essa é uma vantagem de eu ter presenciado, então tá mais vivo. Por quê? Porque hoje os vídeos, normalmente, eles são cortados, né? São trechos que a gente está disponível no YouTube, e eles não colocam, por exemplo, a entrada do Osho. Eles não colocam a saída do Osho, eles não colocam as brincadeiras do Osho. Eles colocam Uhum. assuntos condensados e tal, né? E não era só isso. A mesma coisa com os livros, né? São trechos, não existe a fala completa de um discurso. Então, alguma coisa se perde, e a gente quer trazer à tona esses elementos. Então, vamos aproveitar essa deixa para a gente iniciar o assunto comentando um fato que seria um fato banal e que se mostra que não é banal, que é o fato de o Osho um dia mudar a posição das pernas dele e que você observou isso, você estava lá presente. Né? Isso. Primeiro, lembra a gente como é que era a entrada do Osho e como ele normalmente se posicionava quando ele sentava no pódio na frente de milhares de pessoas. É. Então, desde sempre, né, desde Puna um que a gente chama, a década de 60, quando ele sentava, ou para dar um discurso, ou para ficar em silêncio, ele sempre sentava e cruzava a perna, colocava uma perna em cima da outra. Eu, sinceramente, agora me desculpe, mas eu não sei se era a esquerda ou a direita que ficava em cima, mas sempre era a mesma. E ele mantinha-se assim até o final. Teve uma época, inclusive, essa época eu não estava lá. Eu fui trabalhar na Alemanha para ganhar dinheiro para voltar lá, e nessa época, um período, ele falava 4 horas por dia, né? Ou três e tanto, né? E ele sempre nunca mexia as pernas. Cruzou, ficou, né? Aí um belo dia, e eu estava lá, ele senta, isso década, final dos anos 80, ele não cruza as pernas. Pela primeira vez na vida, ele permanece as duas perninhas paralelas. Aí no dia seguinte a mesma coisa, e alguém muito sabiamente perguntou: o que aconteceu hoje que você não cruza mais as pernas? Isso era evidente para você? Foi evidente para você que houve essa mudança? Foi Já. evidente, porque dava para ver, né? Mesmo estando distante, às vezes eu ficava até mais próximo, e existia alguns momentos que eles concediam para as pessoas que trabalhavam lá alguma posição mais próxima, sabe? Porque a partir de um determinado ponto era livre, a partir de um determinado ponto eram pessoas mais assim chegadas. Eu acho que tem a ver. A princípio eu achava que era injusto, sabe? Mas eu acho que é um filtro necessário, porque vai saber, né?
chega qualquer um lá, e até questão de segurança mesmo, né? Então, às vezes, eu ficava mais próximo, e era muito incrível quando você ficava mais próximo, era muito incrível, era muito diferente, você conseguia perceber melhor, né? Mas eu percebi, sim, que ele não cruzou as pernas, e aí a resposta dele, a gente está falando muito além das palavras, são mensagens além das palavras, né? Aí ele aproveitou a deixa e falou assim, perguntaram por que que você não cruza mais as pernas? Como se fosse um processo intelectual, uma decisão racional. Ele falou, olha, eu vou dizer com as minhas palavras, né? Eu nunca tive uma intenção de cruzar ou não cruzar. Eu sou a testemunha, eu estou dizendo com as minhas palavras, mas minhas pernas cruzavam e eu observava o cruzamento delas. Só que teve um dia, como agora, tal, que elas não cruzaram mais e eu permiti, né? Foi essa a mensagem que ele passou. E a partir daí, parece não, as pernas dele nunca mais pediram para cruzar, né? Aí até o final ele nunca mais cruzou e sempre manteve as duas perninhas paralelas. Mas para mim isso é uma mensagem muito, 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 muito profunda. Muito profunda. É mais do que um discurso, né? É o permitir o fluir, né? É estar no centro, é deixar acontecer, a não ser o comandante. É tudo o que ele fala, né? A ênfase principal, eu tenho muitas notas disso, muitas notas, dele dizendo que o ponto, no testemunhar está todo o centro da espiritualidade, da religiosidade. Você está no centro e permitir o fluxo, porque quando você está no centro, o fluxo é outro. É um fluxo harmônico com o todo. É diferente quando você não está no centro. Sempre a gente está fluindo, mas não tem aquele que está no centro observando. Quando existe o observador, aí o fluxo é harmônico. Para mim, isso me toca profundamente. Eu tenho anotações dele falando sobre isso, exaltando que a meditação é testemunhar. E aí ele dá um exemplo, né? Ele mostra isso, né, em ação. Então, esse é uma das mensagens que são corporais, né? Sim. Eu E acho que esse é uma das observações, porque acho que a gente se esquece muito de que o nosso corpo faz parte desse processo, né? No momento em que a gente busca silenciar ou diminuir os pensamentos, o corpo também vai ser beneficiado com isso, né? A observação né? tranquilamente. Nossa, eu tenho muito exemplo disso. Pois é, exatamente. Então, eu gostaria que a gente falasse, né? Lembrasse de outros é, exemplos, né, de como isso se reflete na maneira em que o Osho agia, digamos, fisicamente. Por exemplo, eu vou dar a minha observação, que é uma observação super infantil, mas da qual eu não vou me envergonhar. Quando eu comecei, tem 10 anos esse ano, que eu descobri, 10 anos esse mês, né, que eu descobri o Osho. E onde eu fazia meditação, no final sempre a gente assistia um vídeo do Osho. E aí a Daya, de 10 anos atrás, ficava encantada com o fato de que o Osho praticamente não piscava, né? E, obviamente, quem não notou isso pode notar isso com muita Isso é tranquilidade. fácil perceber, isso é fácil perceber. Eu ficava infantilmente tentando só piscar quando o Osho piscava, Muito difícil. obviamente, não prestando mais atenção na mensagem, porque aquilo me chamava muito a atenção, né? E aí eu quase já chorando, piscava antes porque eu não conseguia. Então é muito interessante observar que até isso, o fato de ele ser de ele ter um cérebro que não funcionava como o meu cérebro, com a ansiedade, a 500 radares prestando atenção em outras coisas, o pensamento em milhões de lugares ao mesmo tempo e não na presença, isso afeta inclusive o piscar de olhos, né? Eu acho É, isso fascinante. afeta o piscar e afeta muito mais coisas, né? Que a gente vai falar um pouco. Mas e isso para mim me chama o fato, sim, você falou bem, né? Ele tem um outro processo interno
E o não piscar é natural, e o não piscar tem um impacto. A gente está falando muito além das palavras, tem um impacto, porque mesmo se a gente não tenha muita consciência, é algo que fascina, né? Você ficava fascinada, você ficava impressionada, você percebia que por detrás disso havia uma profundidade. O não piscar dá profundidade à própria mensagem verbal, né? Então as coisas estão muito casadas, né? Então não é o que ele fala só, é a presença dele, é a expressão facial dele, é a expressão que ele transmite, e o olhar é uma das coisas. As mãos, tá vendo aquela lá, aquela fotinha das mãos? Eu sou encantado pelas mãos do Osho. Eu tenho mais duas fotos, assim, pequenas, só das mãos dele. Porque você vê o movimento das mãos, o movimento das mãos transmite uma energia, né? Transmite uma energia que, no caso, para mim, é de muita leveza, é de muita coerência com o próprio ritmo dele. Se eu não visse as mãos, eu não captaria tanta energia dele como quando eu vejo as mãos. É por isso que uma leitura de um livro não é a mesma coisa. Um vídeo é muito mais rico em termos de transmissão, é incomparavelmente mais rico do que um livro. Eu já vi pessoas comentando, fazendo perguntas para você em alguns dos seus vídeos sobre as mãos do Osho, quer dizer, é algo que chama a atenção. O fato de ele ter as mãos próximas do rosto muitas vezes, né? Então, e ele olhar para as próprias mãos, né? Isso. E aproveitando isso, eu já vou para um outro item, as pausas, né? Como é que você experimentava, você que estava presente na presença dele, né? Estava lá de frente. Como eram essas pausas? Porque ele é uma pessoa, falar um cara, mas ele é um cara, né? Você, Ele é um ser que as pausas também faziam parte dessa transmissão de mensagens, né? Desse estado. muito. Como é que isso era experimentado por você na presença dele? Tá, essa pergunta é fundamental. Eu sinto como fundamental mesmo, mas eu quero voltar um pouco às mãos, porque eu me lembrei de uma pergunta mais específica, que alguém disse que parecia que o Osho olhava as mãos como que pensando no que ele iria dizer. Foi Uhum, algo assim que a pessoa falou. E eu não sinto isso. Eu definitivamente não sinto que ele olhe as mãos para pensando o que ele iria dizer. Eu nunca sinto que ele está pensando no que ele iria dizer. uhum, E assim, inclusive, reforçando uma fala dele, né, que a gente pode considerar como verdadeira ou não, eu considero como verdadeira dessa vez, de que ele nem sabe o que ele vai dizer, né? Ele aguarda. Então, o olhar as mãos, ou quando ele olha as mãos, ou quando fica parado naquela pausa, para mim é uma espera. E eu tenho alguma experiência nisso. É uma outra coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas eu já imitei o Osho como brincadeira, né? E eu comecei isso quando eu estava lá na década de 80. Eu ficava no meu quarto, morava sozinho num quarto, e eu brincava de imitar o Osho. Bom, isso teve repercussões que eu guardo até hoje. É a minha meditação favorita, mas só que não é exatamente mais meditação do Osho. Mas eu descobri que as mãos têm uma relação muito grande com a mensagem. Eu descobri que às vezes a mensagem começa pelas mãos. Eu nem sei o que eu vou dizer, mas eu percebo o movimento das mãos, aí vem junto uma mensagem. Sabe, existe um casamento entre as mãos e a mensagem. Por isso que a gente gesticula. E eu descobri também uma coisa, que embriologicamente as mãos têm relação com o centro cerebral relacionado à fala.
Então, tá casada as duas coisas. Então, eu posso esperar a mensagem através das próprias mãos, porque tá tudo junto, tá ligado. A gente gesticula, mas a gente gesticula num movimento mais de ansiedade, num movimento de falta de presença. Ele estava completamente ali naquele momento, então. E para mim era muito bonito ver, sabe, esse momento dele estar com a mão parada, de repente começava. E pela expressão dele, eu não via nenhum pensar, né? Então, esse é um ponto. Mas acho que posso voltar às pausas agora, depois desse. Pode. Então, as pausas, elas são, pelo que eu sinto, o elemento mais importante do Osho, em termos de mensagem. Ele diz isso, ele diz isso, né? E ele fala que as pausas são mais importantes, porque na pausa está o silêncio, na pausa está a parada da mente. Ele fala para desencadear a parada. Quando, quando ele fala, ele para, você fica em silêncio na espera da próxima. Aí você se aquieta. Então, as pausas são um elemento de convite a que a gente entre no espaço de presença. Isso ele fala. E isso é o que eu sinto também. Só que à medida que eu fui me aprofundando em meditação, eu fui percebendo cada vez mais as pausas como mais prazerosas. Eu não tinha tanta fissura pelas pausas lá como eu tenho hoje aqui quando eu assisto um vídeo. Eu fico torcendo para que as pausas sejam mais prolongadas, porque é um momento mais saboroso, mas isso eu sinto que é um aprofundamento, sabe, que eu não tinha na época, tão grande. Tanto é que para algumas pessoas, e aí é verdade isso que eu vou falar, para algumas pessoas as pausas são chatas, são inconvenientes, são monótonas, porque a pessoa está num ritmo tão desenfreado de pensamentos que ela não para saborear o outro clima, né? O São clima da. perda de tempo. Nós já ouvimos pessoas dizendo que o silêncio é uma perda de tempo, não Pois é. fazer nada. E na verdade é uma sintonia com algo Uhum. mais sábio, mais conectado com as nossas verdades, mais prazeroso, né? Então, as pausas, elas são um convite, né? Ele cria o convite para que a gente entre nesse esquema. Então, sem dúvida alguma, é a parte mais saborosa do discurso. E a mais valiosa. E ele enfatizava isso. Tanto é que ele fala, eu falei no vídeo anterior, né? Que tudo que ele queria é ficar só na pausa. E ele chegou a fazer isso, né? No finalzinho. Quando eu falei que era 1, 2, 3 meses no último vídeo, é porque eu não me lembro. Eu estava lá nesse período final, mas realmente eu não consigo me lembrar quanto tempo foi que ele ficou nessa fase de entrar, sentar e sair em silêncio. Então, acho que é isso, né? As mãos, os gestos, o sorriso, né? Quando ele sorria, quando ele ria, era como espalhava. Todo mundo se contaminava por aquilo, sabe? Então, era uma transmissão de uma leveza, era uma transmissão de um estado. Por outro lado, quando ele ficava num semblante mais neutro, mais vazio, também era um convite para que a gente entrasse nesse mesmo espaço. Então, havia muita sincronia entre o que ele manifestava corporalmente e o que a gente sentia externamente. Tanto é que naquela vez que ele percebeu uma dissintonia absurda, eu comentei sobre isso, né? No outro vídeo. Mas, Quando ele. mas faça um resuminho, porque não Tá, necessariamente a pessoa viu o outro vídeo, né? então, é que ele estava numa fase de rir bastante, aí de repente aconteceu um dia lá, aconteceu uma tempestade, aí as pessoas começaram a rir completamente fora do contexto, porque ele estava na fase, no momento de falar algo muito profundo, então houve as pessoas, algumas pessoas começaram a rir e ele falou, this is out of context, isso está fora de contexto.
E as pessoas continuaram a rir, ele caiu fora no meio do discurso, foi embora. Não perca, eu não sei qual que foi o episódio. Não me lembro, mas isso foi falado com mais minúcias, mas é bom lembrar o incidente, E né? foi um dos incidentes, um dos acontecimentos definitivamente mais marcantes que eu presenciei na presença do Osho, porque foi, a gente falou, né, foi um clima, né? Um clima, mas a base é essa, né, do que eu estava falando, que no caso não houve a congruência, né, entre a energia transmitida e o processo de manifestação, porque era muito natural, né? Era muito real isso. O sorriso que a gente tinha era real, né? E essa que era a beleza, era real, assim como a compenetração era real. Ah, Não, a minha, eu ia perguntar o seguinte, porque a gente fala muito dos discursos do Osho, né? Quando o Osho está no silêncio, ou quando ele conversava, trazia alguma... Tinha temas, ele falava sobre coisas. Agora, também tinha o Osho que baixa palmas, o Osho que ria, como você comentou, o Osho que incentivava a celebração e tudo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. claro, nossa, se a gente for pegar os momentos mais fortes emocionalmente, né, de estarmos na presença do Osho, não era o discurso, para mim, era a entrada e era a saída. Esses eram os momentos de maior conexão, sabe? E esses eram os momentos mais fortes emocionalmente. Que havia tanto a coisa da suavidade, como eu falei, né? Ele era um maestro, ele dava o tom da música. E realmente toda a orquestra tocava de acordo, naturalmente. Então, se ele entrava silencioso, nós tínhamos. Era natural para a gente entrar no mesmo silêncio, na mesma. Se ele entrava quietinho, com uma música suave, que você sempre tinha a música. Se ele entrava com uma música muito doida, né? E se ele começava a fazer assim, sabe? Nós entrávamos nessa, pá, 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 né? E ele entrava às vezes muito vigoroso, pá. Então, tanto na saída como na entrada. Então, veja, isso é uma transmissão muito além das palavras, muito além das palavras. Isso não era um convite, era um trazer-nos para um estado de celebração pura, né? Nós vivenciávamos isso, né? Não filosofávamos sobre isso, não falávamos bem disso, nós vivenciávamos, e vivenciávamos em totalidade. Não era eu e outro, era todo mundo. Eu não via ninguém que eu sentia um cheiro de falsidade. É como que eu falei uma vez, você apaga tudo que você é e você entra tudo numa mesma sintonia de alegria, de celebração, sem a mente estar trabalhando contra. Eu imagino que a gente experimentou isso quando era criança, né? Antes que a criança fica feliz, ela celebra, ela dança, ela, né? É, Bate palma, e, sem é, nenhuma razão. e você falou bem em lembrar de criança, porque é uma pureza de criança mesmo. Que eu Uhum, senti, sabe? E mesmo uma pessoa que eu já conhecia, que tivesse um ego do tamanho do bonde, né? Ou mesmo eu que tinha também um ego do tamanho do bonde, parece que desaparecia naqueles momentos, né? Então, muito além das palavras, muito além das palavras. Em relação a essa questão da celebração, né, que a gente está comentando, eu acho que vale também falar sobre as piadas dele, né? ótimo, essa tudo sim. Porque, veja, isso você não vai encontrar nos livros normalmente, nos livros assim que são compilações. Talvez haja, não sei. Mas eu acredito que a maioria corta para colocar o tema central do assunto do livro. E os vídeos também, né? E assim,
ele sempre contava piada. Eu nunca vi um mestre contar piada. Parece que a risada não faz parte da espiritualidade. É transgressora, né? A Transgressora, risada, mas ele incorporava. estou falando, combina com o Osho, porque a risada geralmente se pede a sisudez, né? É muito associado à sisudez, à Encanação. espiritualidade, né? Então a É, risada transgride isso, isso é bom. e ele falava, esse é o momento mais sagrado do discurso. E antes ele falava, ele contava piada esporadicamente e tal. Depois teve uma fase final, ele tinha um período de piada que ele contava, ele lia, né, na verdade. Ele não contava, ele lia. Ele lia umas 3 ou 4 piadas na sequência. E ele chamava esse período Now it's time for Sadar Gurudayal Singh. Agora é a hora do Sadar Gurudayal Singh. Eu não estou pronunciando direito, mas era um sannyasi do Osho, já de barba branca, um sujeito alto, que ele de vez em quando dava umas risadas, às vezes aparentemente fora de contexto. Ele soltava essas risadas, geralmente ele ficava no fundo. E o Osho gostava dessas piadas. Tanto é que quando, é engraçado, quando aconteceu aquele negócio aquelas pessoas que riram fora de contexto, e que foi falado para isso não se repetir, né, para isso não se repetir, foi dito, com exceção do cara, Sadar Gurudayal Singh, ele podia. Maravilhoso. Ele puxava a claque, num certo sentido, né? Na plateia, né? Ele É, levava essa temperatura. ele Maravilhoso. ajudava a levar a temperatura. E assim, os momentos de piada era a hora do Sadar. Now is the time for Sadar. É como se fosse um nome que ele dava para aquele período das piadas, que era o nome do sujeito. Maravilhoso. E ele dava risada. Então, é uma transmissão absurda isso, né? O que que ele está falando? Ele não está falando, ele está mostrando que a alegria, a risada, o riso, a felicidade faz parte do processo de conexão interna, né? Que é a nossa própria natureza. Ele já trazia a gente para esse espaço. E aí depois depois da piada, aí teve uma fase, né? Depois ele entrava com um- ele teve muita época, no final ele entrava com um processo de induzir meditação, logo depois das piadas. Depois ele introduziu o Diberesh entre os dois, né? Mas isso é um assunto que não sei se faz parte do nosso tema, né? Mas assim, e tem a meditação do riso, quer dizer, o riso sempre também muito usado como um momento em que a gente não pensa. Quando a pessoa assiste a uma comédia, por exemplo, uma peça para rir, ela, no momento em que ela ri, ela não está pensando em nada, É, nada. é. Entendeu? O E isso drama a gente associa a outras coisas, enfim, cada processo tem uma natureza diferente, não é nem melhor nem pior. Mas a comédia tem isso, o humor tem isso. é. Naquele momento que você ri, você não está pensando em nada. E veja, no momento que você ri, você está jogando de lado a sua mente encucada. No momento que você dança, também, né? E por isso que ele dançava. Era um convite. No momento que você não pode ser racional, né? A não ser que for uma dança racional, mas uma dança espontânea, livre, solta, prazerosa, a mente não pode estar funcionando, senão não funciona, senão não rola. Então são mensagens assim, além das palavras, né? Tem outras coisas, né? A gente vai falar sobre, por exemplo, a própria roupa dele, né? Lembra? Porque assim, você disse uma coisa num vídeo anterior, acho que um dos primeiros da nossa série, que o Osho sabia muito bem quais eram os símbolos que desencadeavam determinados entendimentos, né? O símbolo do Rolls Royce, o símbolo do jato, o símbolo Relógios.
dos relógios, né? O símbolo de repente ter construído de um espaço que era um deserto e aquilo virou uma cidade autossuficiente, que teve todas as condições de se tornar uma cidade, se tornou, ficou oficial, né? Então, são símbolos de grandeza, ele sabe mexer com símbolos. E a roupa dele, e a barba dele, né? Isso, pô, são símbolos, né? E assim, a roupa dele é algo inédito, né? Então, o manto, o próprio relógio. E é algo assim. Teve uma vez que me perguntaram, falaram para ele sobre se ele estava imitando alguém. Não, ele diz is original. Mas isso pode se tornar uma moda. Mas veja, para mim isso tem um valor muito grande. Ele encaixava nele. Sabe como é? São mantos, aquelas coisas que são pomposos, né? O gorro, tudo, é, mas encaixa nele. É incrível como encaixa. Não encaixa em mim, né? Não encaixa, eu acho que em ninguém, na verdade. Então, quando eu vejo uma pessoa imitando o Osho nesse sentido, ou em qualquer sentido, né? Quando eu sinto que é imitação, seja da barba, seja da roupa, eu já fico com o pé atrás. Porque ele trouxe isso, né? Mas usar isso como uma referência para se engrandecer, sabe? Eu acho que se empobrece. Eu gosto muito mais de uma pessoa, por exemplo, que está numa posição aparentemente de mestre, que está usando uma camiseta normal, que está com uma camisa normal. Para que essa pompa? Mas para ele encaixava. Para ele tinha um simbolismo. E acho também que ele foi chegando nesse lugar, né? Porque quando a gente vê imagens do Osho muito antes, Exatamente. mais jovem, ele não era assim. Ele estava É, com a careca aparecia, ele estava sem camisa, quer dizer, ele foi chegando a essa imagem, né? exatamente. E é uma construção, né? É Sim, uma construção muito casada com o que ele percebia em nós, né? Então, a roupa que ele fazia o discurso era uma roupa, era um manto simples, branco, né? Ele não usava meia, né? E a gente está falando de Puna 1 antes dele ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos e daí para frente ele passava a usar meia. Inclusive eu tenho uma meia dele, não sei se eu cheguei a comentar. não, como assim? Não. Não, você não sabia? Tá lá na nossa sala de meditação que a gente medita, naquela prateleira, tem uma caixinha que tem uma meia dele. A meia dele não tem o dedo, o dedão do pé é separado dos outros, sabe? Não sabia Como disso. japonês, mais ou menos. Não é que como trabalhei muitos anos no departamento de tradução, quando o Osho deixou o corpo, ele pediu para distribuir os seus pertences para as pessoas. Alguns ele determinou, né? Isso vai para tal, isso vai para tal. Mas Uhum. muitas pequenas coisas ficou meio aleatório. Então eu já não estava nesse período exatamente, eu não estava trabalhando no departamento de tradução. Mas eu não sei se foi 2 dias depois que o Osho deixou o corpo, mais ou menos, eu estava passando em frente onde era a casa dele, onde que tinha uma fila de pessoas que iam receber alguns pertences dele. E minha chefe do departamento de tradução, ela me viu, chamou, vem cá, vem, entra aqui. Mesmo eu não sendo mais, na época, tradutor. Não, Aí eu eu entrei e recebi uma meia do Osho. não sabia dessa história, não teria novidade. Mas você comentou do homem que tinha passe livre para rir na plateia, né? Ele interagia também com outros sannyasis, tinha algum tipo de relação, mesmo que, assim, eu digo, lógico que ele tinha com milhões de pessoas, mas eu digo assim, que a gente pudesse ver como em relação ao cara da claque, da risada,
Bem Tinham pessoas. lembrado, nossa, Daes, brilhante a sua colocação, viu? Sim, ele tinha, desde sempre, né? Tinha alguns personagens, né? Então, por exemplo, uma época que eu não assisti, né? Que eu não estava, que foi em Punão, tinha um garotinho que ele era livre, a mãe deixava ele livre. O menino ia dormir na casa de não sei quem um dia, o menino ia dormir... Eu até esqueci o nome dele, mas o Osho sempre comentava nos discursos sobre esse menino, exaltando algumas coisas, e ele era o símbolo dessa exaltação, que seria a liberdade, uma educação que não é comandada, sabe? Dar autonomia para a criança decidir as coisas. Enfim, e assim ele foi tendo personagens. Ele tinha, por exemplo, o Milarepa. O Milarepa era um dos músicos principais do grupo de música deles, né? Ou talvez o coordenador, eu acho que ele era o coordenador do grupo de música. Então, de vez em quando, o Osho falava do Milarepa, só que ele tocava numa característica que, de certa forma, ele exaltava aquela característica. Por exemplo, no caso do Milarepa, era um cara assim mais paquerador, sabe? Um cara assim mais gosta de contatos. Boa lábia, boa Hã? lábia. A gente chama de boa lábia. Ele tinha boa lábia, ele Boa falava. lábia, principalmente em relacionamentos com mulheres e tal, né? Eu não sei se o Milarepa era assim, mas ele se tornou um símbolo disso, né? E assim foi, né? Eu não sei, o Nivedano era um brasileiro, eu sinto que também era um cara assim mais contra regras, sabe? Um cara é, um cara mais na dele em termos de seguir o que ele está afim do que os comandos. Então ele tinha uma certa simbologia que tem um impacto, né? Você vai umas características que normalmente elas podem ser condenáveis, Uhum. ele tornava aquelas características como valiosas dentro de um contexto. Ah, e humanas, né? Humanas. Humanas e importantes a serem incorporadas para quem tem, né? Não é que eu vou ser assim, mas se você tiver, tudo bem, você não condena isso, né? De certa forma, ele fazia com que a gente não condenasse algumas características que normalmente nós até poderíamos condenar em algumas circunstâncias. Isso para mim era bem claro. Eu não estou assim lembrando de exemplos. Assim, eu acho que tinha mais pessoas, tinha o Niscria, né? O Niscria era o cameraman, né? O cara que filmava. De vez em quando o Osho falava do Niscria, tal. Tinha algum contexto que eu não sei muito bem o que era, mas acho que era mais um contexto do alemão rígido, sabe? Eu não sei. Aí eu não tenho certeza agora, não estou lembrado. E tinha uma personagem que o Osho brincava muito, né? Que era a Avirbhava. O Osho, quando ele entrava, né? Ele às vezes ele fazia umas brincadeiras de olhar assim, né? Olhava de um jeito meio maroto. Eu chamo maroto, eu não sei se essa palavra é representativa, né? É um jeito brincalhão assim. E aí ele começava a fazer gestos com ela e ela tinha estribuchava. Então, ele usava muito a Virbava como um elemento de brincadeira, sabe? Geralmente quando ele entrava no pódio ou quando ele saía. Inclusive, eu ouvi dizer uma vez que ele estava doente e ele chamou a Virbava para. Ele queria ver a Virbava no quarto dele, só para que ele se reavivasse. Alguma coisa assim foi o que eu entendi. E a Virbava realmente foi e tal, né? Mas assim, uma coisa rápida, só de olhar a cara dela ele queria. Uhum. Então, assim, acho que a tônica é essa, né? São coisas, mensagens. Uhum. No caso da Verbava, eu acho que tinha um elemento assim, sabe? Pelo menos o que eu sentia, era um elemento de pureza. Para mim, a Verbava era o símbolo da pureza, sabe? Espontaneidade genuína, né? Uma Do, espontaneidade isso, genuína. uma espontaneidade genuína. E eu sinto que era isso, sabe? Que ele chamava na Verbava.
Eu Ele tenho me... uma pergunta. Assistindo às entrevistas, né, quando ele respondia perguntas, né, eu não sei se você tem essa resposta, mas assim, essas perguntas, elas vinham de onde, quem as escolhia, e às vezes eu observo que havia uma prancheta, né, no colo do Osho, quer dizer, a prancheta estava ali à espera dele, né, ele botava no colo e tudo. Esses elementos, você tem alguma informação sobre isso? Quem é que lia aquelas perguntas, né? Eu não tenho muita informação sobre isso. Eu sei que toda vez, sim, toda vez tinha a pranchetinha. Então ele sentava e pegava a prancheta, aí punha no colo e dava uma olhadinha. Às vezes, a prancheta não era com uma folha, não era uma folha assim, ela era no meio, sabe? Então parece que ela tinha duas folhas menores, sabe? Era uma prancheta que tinha divisão no meio, não era na ponta dela. Então ele ficava girando as folhas, né? Às vezes ele demorava mais de 1 minuto girando as folhas em silêncio, olhando bem atentamente a prancheta. E a gente, aquele negócio que eu falei, é o maestro da orquestra, é o maestro da sinfonia. Ele estava lá girando e nós estávamos quietinhos, né? E para mim era um momento muito rico também. Hoje se tornou mais rico ainda, né? Mas era um momento de silêncio profundo, né? De espera e tal. E lá estavam as perguntas e as piadas nessa prancheta. E, e geralmente havia um casamento entre a pergunta e a piada, né? Ou entre a piada e a pergunta. Mas assim, como era um discurso espontâneo, eu não sei como é que ele conseguia casar as duas coisas, né? Mas eu sei que tinha uma equipe que montava a piada, sabe? Que escreviam a piada. Tinha uma equipe mesmo. Não era de um cara só, não. E eu já vi um vídeo rapidinho deles, o cara já contando a piada, assim como deveria ser, sabe? Já dando um modelo, porque por exemplo, se você vai fazer uma piada de italiano, a pessoa que montava já colocava o sotaque italiano na piada. Five times, né? A gente fala five times, né? Mas se fosse italiano, e aí o cara, ele até fazia o gesto, e o Osho também fazia. Five times. One, two. Não, e era uma questão, era eu como, né, como roteirista observo, são shows, né, porque shows no bom sentido, você está engajando uma atenção, né, quanto tempo uma atenção pode permanecer, né, então, são muito além das palavras, né, então, assim, são as pausas, é o silêncio, são os gestos, então, para que todos estejam naquela presença, né? Agora, quando a gente estava falando que as piadas normalmente não estão no nosso entendimento de uma ligação espiritual e que era justamente o que ele queria mostrar, justamente o oposto, a gente pode ser um pouco mais específico e mais real também, que muitas vezes as piadas tinham conotações, muitas vezes não, algumas vezes tinham conotações sexuais. Uhum, Então, para mim também isso é muito além das palavras, sabe? É normalizar a questão, sabe? É incorporar a sexualidade como um elemento lúdico também. Eu posso fazer piadas sobre isso, não tem essa, não, eu sou superior, não vou falar sobre isso. Então, ele normalizava a história, né? uhum. Numa simples piada já tinha toda uma reverberação interessante, né? Para tornar a gente menos elitista, né? Menos julgador, né? Ele, ele tinha uma pessoa que cuidava dele, que era Vivek, depois ele mudou o nome, que era Nirvana, depois acabou sendo uma outra pessoa, e também a própria Nando, que era a secretária dos Assuntos Gerais dele, algumas vezes ele dava a mão para elas.
sabe? Ele ficava segurando a mão, a gente, sabe? Ele tinha esse elemento de contato também, né? Das mãos para uma ou para outra, né? Dele dançar junto no pódio, às vezes, principalmente nos Estados Unidos, rolou muito isso, né? De alguém estar dançando à volta dele, quando ele levantava, ele dançava junto do jeito dele. Então, também são elementos, né? Uhum. De transmissão que gera uma coisa próxima, né? Gera uma coisa de afeto, de proximidade, né? E também tem assim fotos do Osho com instrumentos musicais. Isso, bem lembrado. Como É, é que são como é que você observa, como é que você já viu por acaso ele sendo fotografado lá? Não, havia. e ele tinha. É muito interessante isso, que você novamente lembrou muito bem. Ele tinha sessões de fotos. Então, ele ficava. A rotina dele era basicamente ficar no quarto dele o tempo todo e sair para os discursos, né? E aí voltava para o quarto dele. Ele não tinha uma coisa. A não ser exceções. Eventualmente, por exemplo, nos Estados Unidos, ele podia dar uma volta, ele podia sair do carro, ele podia pegar a mão de uma criança, mas normalmente não. Teve um período que havia, então, um período não, sempre, eu não sei se eram semanais, se eram diárias, se eram de 3 em 3 dias, e que ele saía do quarto dele para tirar fotos, né? E aí, eu inclusive recebi a foto, eu acho que chama Narayana, é uma pessoa muito querida, brasileira, né? Muito querida mesmo. Esqueci, desculpa se eu não estou falando certo o nome dela, que ela foi fotógrafa, foi uma das pessoas que tiraram várias fotos. Ela me mandou, me mandou várias fotos que ela mesma tirou do Osho, sentada numa poltrona, ao lado de um laguinho artificial no jardim dele, sabe? Então, tinham posições, tinham locais, ou era nesse local, ou era num corredor de vidro, que fizeram um corredor de vidro para que ele andasse um pouco. Ele tinha muita questão de alergia e tal, então para que ele fosse protegido, sabe? Para não ser uma coisa ao ar livre. Mas tinha ar condicionado nesse corredor, então teve alguns momentos que ele tirava foto ali, sabe? E às vezes tinham alguns arranjos, por exemplo, ele com uma taça de vinho, é hiper simbólico também, né? Ele tá falando, ó, beleza, cara, tudo bem, não vamos endemonizar isso, né? É, ele tocando instrumento musical, que eu saiba, ele não tocava. Talvez eu ouvi dizer que ele tocava flauta quando era jovem, eu não sei. Mas ele com, sei lá, um citar, alguma coisa assim, ele estava fazendo de conta que ele estava tocando. Parece que tem uma vez, eu tô com medo de não ser fiel à realidade, mas parece que eu me lembro vagamente de uma foto que ele tava com uma moto, assim, sabe? Eu Tem não. várias fotos dele dormindo. Dormindo. Aí são coisas diferentes. Aí é um departamento à parte, né? E aí eu vou contar já. Mas é isso, só para terminar, né? Essas sessões de fotos também tinham uma repercussão, eram mensagens. Só que aconteceu algo que, que eu não sei, eu não sei se eu acho que me agrada. E eu soube que agora tiraram todas as fotos do Osho, no ashram, sabe? Eu não sei se isso é completamente verdade, porque quando eu fui lá ainda tinha. Na ideia de que Osho está muito além do que o corpo, sabe? O Osho está muito além do que o corpo, para a gente sentir o Osho muito além. Eu acho que isso não tem nada a ver, na minha opinião. Porque, porque uma foto dele transmite. Por que que ele tirava tanta foto? Porque a expressão dele transmite algo muito mais do que as palavras.
qualquer expressão dele transmite algo muito mais além das palavras. Por exemplo, todos os livros do Osho tinham a foto dele na capa, todos. Proibiram, né? A Osho International proibiu, não pode ter foto do Osho na capa. E eu tenho fotos do Osho aqui, eu concordo que não é para endeusar, eu concordo que não é para ficar venerando, mas eu concordo que é bonito, é gostoso, ele traz um campo, é apreciável, é transmitível alguma coisa. Então, sei lá, se isso for verdade, eu acho que é interessante a gente sentir, cada um sente, né? Se tem a ver, se não tem a ver. O princípio é bom, né? Mas, pô, nós estamos num plano tão ainda baixo em termos de consciência, você captar o Osho além do corpo, não sei. Tenho foto do meu pai, eu tenho foto do meu cachorro, eu tenho foto do Osho na minha casa. Qual o problema? Eu vejo qual o problema disso, entendeu? Eu É, preciso ter problema de ter no acho, mas enfim, cada um deve ter a é, sua razão. é, vai saber Mas a qual que é a razão. construção, desculpa te interromper, você falando, a construção, a escolha de como as fotos eram tiradas também são mensagens para além das palavras. Né? Não foi à toa que ele tirou milhares de fotos, né? Que ele se permitiu a ter sessões de fotos diárias. Não foi à toa. Alguma coisa tinha ali. Agora, essas fotos que você falou do Osho deitado, aí são fotos normalmente tiradas pela Vivek. A Vivek é um capítulo bem interessante, capítulo. Vivek, o Osho mesmo falou que a Vivek foi namorada dele nessa vida, né? Quer dizer, quando ele era mocinho, ele teve uma namorada que era filha de um médico do lugar da vila que ele morava, e que ela morreu, e que ela disse que ela iria voltar, né? E um dia apareceu lá uma pessoa, né, australiana, se eu não me engano, em Puna 1, né, em década de 70, começo da década de 70. E aí o Osho chamou ela e disse que ela, ele chamou ela para ser a cuidadora dele, né, no sentido de, sei lá, fazer a unha, sabe? Trazer a roupa. Ela foi a pessoa assim. E ele sempre, às vezes, sempre tá perto dela, abraça ela, sabe? Toca nela, né? E era uma pessoa muito reservada, a Vivek. Ela não era uma pessoa assim expansiva que ficava, né? Eu me lembro que uma vez lá em Rajneeshpuram houve alguma coisa que precisava alguém falar, olha, vamos acalmar, o negócio não é por aí, não sei o quê, né? E foi a primeira vez que eu vi a Vivek falando. Ela foi convidada, a Sheila falou, deu o seu toque, mas a Sheila era expansiva, né? Mas eu me lembro que a Vivek foi também dar o toque, reforçar, né, a mensagem, que eu não me lembro exatamente qual que era, mas foi impactante, porque ela era reservada, sabe? E a mensagem de uma pessoa assim tem um impacto maior do que a própria Sheila. Mas só foram fotos tiradas por ela. Depois ele mudou o nome dela para Mapri Nirvana. Mas assim, essas fotos são diferentes, essas fotos são especiais. Essas fotos não é sessão de foto. Essa foto é ela tirando fotos do Osho no seu dia a dia normal. Ele não está pousando com uma taça de vinho. Ele está realmente lendo um livro, ele está realmente com uma caneta na mão, ele está realmente comendo, ele está realmente dormindo, ele está realmente ajeitando a barba no espelho. E essas fotos, elas têm outra categoria, é outra manifestação. É incrível. Eu tenho essas fotos num livro em inglês, que é o Vislumbres de uma Infância Dourada, Glimpses of a Golden Childhood. E foram colocadas no meio desse livro, um livro grosso, é um dos meus favoritos, que ele conta a história dele infantil, etc. E aí tem essas fotos, mas olha, é uma é um vazio. Eu estava falando, principalmente no vídeo anterior, né, que o Osho ele dá uma liga, né, que é muito forte, né? A liga que ele dá é muito forte para quem se abre, né? E para quem esteve nesses eventos, nessas mensagens além das palavras. E aí, isso desencadeia, sabe?
algo muito diferente. Isso desencadeia uma ligação mesmo, desencadeia um amor, desencadeia uma confiança, desencadeia uma gratidão, porque o que ele está transmitindo é muita coisa. É muita coisa, é muita transformação que ele está convidando a gente a ter, sabe? É muita libertação que ele está convidando a gente a ter. É assim, é claro que as palavras estão incluídas, a gente não quer falar só das palavras, mas as palavras juntadas a tudo isso, sabe, te mostra, cara, liberte-se do que a tua cultura te pôs, do que a tua religião te pôs, sabe, manifeste você mesmo, e está tudo incorporado, e as palavras são essas atitudes que a gente comentou, e que realmente desencadeiam. É um senso de libertação que ele traz. Eu queria, assim, também aproveitar que eu estou inspirado de falar sobre isso agora, que você pode ter outros mestres, né? Existem, talvez, outros mestres reais nesse próprio momento, e que dão discursos e que estão. Mas, assim, veja, o que eu vejo são mestres que tentam transmitir qual que é a sintonia que a gente tem que ter, né? Qual que é o barato que a gente tem em termos de presença. Mas o trabalho do Osho ele foi muito mais amplo do que isso. Mas muito, muito, muito mais amplo. Por quê? Porque ele tirou ervas daninhas. O pessoal só está plantando. Sobrou o bom trabalho para todo mundo. O pessoal está plantando aquela semente maravilhosa e estupenda, né, da consciência, beleza, sem problema. Ele não está desafiando a sociedade. Agora o Osho ele fez isso e fez muito mais. Ele quebrou o que te impede de plantar. Ele tirou as ervas daninhas, ou procurou tirar, que é o condicionamento religioso que eu tenho, que é o condicionamento cultural que eu tenho, que é o que eu aprendi do meu pai. Então ele criou um monte de inimigo, porque ele teve que bater de frente, ele batia de frente pra caramba, né? A gente que sabe, né? Quem não sabe é porque não conhece o Osho, né? Só tá pegando os trechinhos. O cara batia de frente com a política, com a religião, com tudo sem nenhum receio, né? E ele tinha a resposta correspondente, né? A gente sabe muito bem, a gente vai ter que falar sobre a mídia, né? O papel da mídia para detonar o Osho, né? Óbvio, Ver. é mais do que esperado, né? Não se espera outra coisa. Até eu achei que o cara sobreviveu muito, né? Foi um verdadeiro milagre, né? Ele ter sobrevivido até onde ele foi em função de todos os inimigos que ele criou na Índia, que ele criou nos Estados Unidos, né? E ele se treinou desde cedo a isso. Desde cedo ele era desafiador, desde cedo ele era rebelde. Com os diretores, com os professores, com os líderes religiosos que o pai dele adorava, que o vô dele adorava, Acadêmicos, né? Tudo que era acadêmicos, considerado autoridade, né? Em qualquer. professores, né? Então ele se preparou muito para encarar esse desafio, né? Então é isso. Eu acho importante isso. Eu nunca tinha assim pensado em colocar isso como um tema, mas que o Osho ele trabalhou muito no tirar ervas daninhas, que é um trabalho especial. Ele era especialista nisso, além de plantar. Sobraram para os outros apenas plantar as plantas, saber adubar, colocar a água certa, mas esse trabalho de arregaçar a manga não é qualquer um que sabe fazer, não. Exatamente. Não, então, para encerrar, assim, acho que esse episódio é muito bom para a gente expandir nosso olhar para e nossos ouvidos para além das palavras, né? E todos esses elementos que transmitem também muita inspiração. E é isso, eu te agradeço. Tá bom, eu também. Até a próxima. Temos mais pela frente. Tchau. Beijo.